Será velado hoje o corpo de Vanessa do Prado Alves Machado. Ela foi atropelada no fim de semana em Arapongas, uma imagem chocante que deixou todo mundo triste. O motorista fugiu sem prestar socorro. A equipe do Alberto esteve hoje lá na cidade, conversando com o delegado, acompanhando as investigações. Triste a notícia, né, Alberto? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né? Desde o início nós sabíamos que era gravíssimo o quadro de saúde da Vanessa Prado, até porque foram várias lesões, várias fraturas pelo corpo, inclusive traumatismo craniano. Mas claro que existia a expectativa da superação, da recuperação. Ontem, no entanto, o quadro clínico dela evoluiu de forma inesperada, acabou se agravando bastante e no meio da tarde o Hospital Norte do Paraná, em Arapongas, confirmou a morte cerebral. Ou seja, falência total dos órgãos, né? E o falecimento da Vanessa Prado. Ela, que tinha 33 anos, era mãe de 3 filhos de um primeiro relacionamento. O corpo dela foi encaminhado hoje pela manhã para o IML de Apucarana. E a expectativa é que seja liberado ao longo da tarde para o velório e sepultamento, que serão feitos em Lerroville, distrito aqui de Londrina, onde justamente mora boa parte da família da Vanessa Prado. Eu lembro que na madrugada de domingo, de sábado para domingo, esse acidente foi registrado em Arapongas. A Vanessa estava com o atual namorado e um amigo. Eles estavam indo para o carro após terem saído de um evento religioso na Igreja Católica, quando de repente foram surpreendidos por um veículo em alta velocidade e ainda pela contramão. Esse veículo acabou atropelando a Vanessa Prado, que ficou gravemente ferida, com sérias fraturas. O motorista fugiu em seguida. Foi aberto, então, um inquérito policial para apurar inicialmente um acidente de trânsito, mas depois o delegado percebeu que era algo muito mais grave. Até agora, apenas um depoimento foi tomado, justamente o depoimento do namorado da Vanessa, e com base nesse depoimento, o delegado disse que foi possível identificar as circunstâncias do excesso de velocidade e também da intenção do motorista de provocar o acidente. O delegado disse ainda que já foi identificado o dono do carro e o veículo utilizado, mas que não se sabe ainda se o próprio dono do carro era o condutor do veículo no momento do acidente. Até agora, o carro não foi localizado e nem mesmo o condutor desse veículo. A polícia tem a placa porque testemunhas anotaram e, claro, repassaram à polícia. A expectativa do delegado é que o motorista se apresente espontaneamente a qualquer momento. Mas se isso não ocorrer, o delegado não descarta um pedido de prisão preventiva, uma prisão válida por tempo indeterminado. Confira as explicações do delegado hoje pela manhã. Esse suspeito que foi identificado não entrou em contato com a polícia judiciária, que é a polícia civil, não colaborou em nada com as investigações, não mostrou nenhum pouco de interesse em se apresentar ou de colaborar com as investigações. Realizamos a oitiva de uma testemunha ontem que ele teria avançado em direção aos pedestres, então sem nenhuma explicação, além dele estar subindo na contramão numa velocidade incompatível, ele ainda avançou na direção dos pedestres. Ele teve que desviar do carro que a vítima iria ingressar, do carro do namorado da vítima, que estava estacionado logo à frente deles, então o carro dava proteção para os pedestres. O motorista teve que desviar desse carro e aí entrar, vir para a esquerda em direção, e foi ali onde atropelou a Vanessa. Eventual embriaguez, muito difícil apurar nessa altura. Sim, a Polícia Civil sim está diligenciando no sentido de descobrir com quem que ele estava, para onde que ele ia, o que ele fez antes. Embriaguez pode ser provadas por outras formas, a necessidade do teste de alcoolemia. O próprio Código de Trânsito permite isso. Inclusive, eu gostaria de fazer esse apelo agora para a comunidade, para quem estava nessa festa, para quem conhece esse autor, que ligue para o 197, para o 181. Isso vai ser encaminhado para a nossa denúncia. Damos a tipificação para um homicídio doloso, no mínimo, se ocorreu ali uma brincadeira, então, no mínimo, ele assumiu um risco muito grave de produzir esse resultado. O indiciamento será por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar esse resultado, no caso, a morte da Vanessa Prado, e também com a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima, já que ela não teve qualquer chance de evitar o atropelamento. Ele também será indiciado por omissão de socorro, já que fugiu sem prestar qualquer atendimento à vítima. Lembrando que ontem, logo após a comunicação da morte encefálica cerebral da Vanessa Prado, a família autorizou a doação de órgãos. Começou então um trabalho intenso para possibilitar o transplante de alguns órgãos. Foram feitos exames, mas apenas os 2 rins foram considerados aptos para transplantes.
Estes rins foram retirados ainda durante a madrugada e levados para Curitiba, onde estão passando agora pela manhã por exames de compatibilidade. O resultado destes exames deve sair no início da tarde e, com base nestes exames, é que será definido quem vai receber estes rins, quais são as 2 pessoas que já estão na fila de espera por transplantes e que irão receber estes rins. Outros órgãos, como córneas e válvulas cardíacas, não puderam ser captados porque, recentemente, a Vanessa Prado fez um procedimento de maquiagem definitiva. E a legislação no Brasil impede que essas pessoas que fizeram um procedimento de maquiagem definitiva recentemente tenham outros órgãos doados, até mesmo para evitar o risco de contaminação. Já em relação ao fígado, por exemplo, até houve a tentativa de doação, de captação para transplante, mas acabou sendo descartado, até devido a toda a complicação clínica da Vanessa Prado, a gravidade dos ferimentos e a grande quantidade de medicamentos que foram usados nos últimos dias na tentativa de evitar a morte. Morte, como eu disse, acabou sendo confirmada ontem à tarde. Ainda nessa edição eu volto com mais informações sobre o andamento das investigações e também sobre o indiciamento. Como eu disse, não é um mero crime de trânsito, mas sim passou a ser considerado homicídio, com pena aí bem maior, de até 30 anos de prisão. Até daqui a pouco. Valeu, Alberto. Os nossos pêsames aí à família da Vanessa e parabéns pela atitude de doar os órgãos dela, né? Ela vai continuar vivendo no corpo de uma outra pessoa. Hoje nós estamos acompanhando uma notícia muito triste. A mulher que foi atropelada no fim de semana em Arapongas teve a morte encefálica confirmada ontem. A equipe do Alberto esteve hoje cedo em Arapongas, de perto nesse caso, né, Alberto? Você comentou para a gente de uma mudança na possibilidade do inquérito policial, né, Alberto? O que acontece a partir de agora? Parra, o inquérito inicialmente era por um crime de trânsito, que tem pena reduzida de no máximo 8 anos de prisão. Mas o delegado entendeu que ali foi algo muito mais sério, que foi um homicídio qualificado, inclusive, já que a vítima não teve qualquer chance de defesa e, nesse caso, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. É algo muito mais rigoroso. Para avançar com as investigações, o delegado procura mais testemunhas. Até agora, apenas o namorado da Vanessa Prado foi ouvido, mas o delegado quer ouvir também outras pessoas que presenciaram o momento do acidente, o momento do socorro, e também pessoas que estiveram com o motorista do carro antes do acidente. Até agora, esse motorista não se apresentou. A polícia já tem o nome do dono do carro, tem a placa do carro, mas o carro não foi localizado e a polícia não sabe se o dono do carro é o próprio motorista, até porque até esse momento ele não foi localizado. Hoje pela manhã, o delegado Ricardo Jorge retornou ao local do acidente justamente para entender melhor as circunstâncias daquele atropelamento. Fica perto da igreja São Vicente Pallotti, lá em Arapongas, justamente a igreja na qual a Vanessa Prado tinha participado de um evento na noite de sábado para domingo, estava indo embora e daí aconteceu esse acidente. Ela ficou 3 dias internada e ontem à tarde teve confirmada a morte cerebral. Eu conversei agora há pouco por telefone com a irmã da Vanessa Prado. Ela disse que o IML de Apucarana já fez a liberação do corpo e agora a família está aguardando a chegada de um carro da ACESP de Londrina que vai trazer o corpo aqui para preparação e depois liberar para o velório e sepultamento. No site da ACESP ainda não consta um local do velório e nem do sepultamento, mas a família já informou que tão logo o corpo esteja preparado, liberado por parte da ACESP, vai fazer o velório e o sepultamento em Lerroville, onde moram boa parte dos familiares da Vanessa Prado. Hoje pela manhã, a minha equipe retornou a Arapongas para acompanhar justamente o avanço das investigações e também os procedimentos para o transplante de órgãos. A intenção era aproveitar diversos órgãos, mas apenas os rins foram considerados aptos para transplante nessa doação autorizada pela família. Vamos conferir mais detalhes, mais explicações na nossa reportagem. O corpo de Vanessa Prado deixou o Hospital Norte do Paraná, em Arapongas, e foi levado para o IML de Apucarana. Antes passou por exames para avaliar a possibilidade da doação de órgãos. Apenas os rins foram considerados aptos. Uma equipe os levou para Curitiba ainda de madrugada, onde passam por testes de compatibilidade para pessoas que estão na fila dos transplantes. Vanessa Prado, de 33 anos, mãe de 3 filhos de um relacionamento anterior, teve morte cerebral confirmada ontem à tarde. Na madrugada de domingo, ela, o atual namorado e um amigo tinham saído de um encontro numa igreja em Arapongas. Estavam a caminho do carro quando ela foi atingida por outro veículo na contramão. O motorista fugiu e ainda não foi localizado. A polícia faz buscas à procura do condutor e do veículo,
que também desapareceu, mas teve a placa anotada por testemunhas. Até agora, só o namorado de Vanessa foi ouvido pela polícia. Com a morte da vítima e o avanço das investigações, a polícia deixou de tratar o caso como crime de trânsito, com pena máxima de 8 anos de prisão. Agora, o indiciamento será por homicídio, que prevê até 30 anos de cadeia. Avançou para cima, não foi involuntário. Não foi, então por isso que mudamos a tipificação para um homicídio doloso, no mínimo, né, se ocorreu ali uma brincadeira, então no mínimo ele assumiu um risco muito grave de produzir esse resultado. Alta velocidade. Alta velocidade, segundo a testemunha, deu para perceber que ele estava em alta velocidade e nas próprias imagens é possível verificar isso daí. Para o delegado, não há dúvidas de que o motorista assumiu o risco de provocar o acidente ao dirigir de forma imprudente. O inquérito tenta localizar ainda pessoas que estiveram com o motorista antes do crime para aprofundar as investigações. Se não é possível a prova pericial, então a prova testemunhal vai poder, a prova documental. A Polícia Civil sim está diligenciando no sentido de descobrir com quem que ele estava, para onde que ele ia, o que que ele fez antes. Né? Embriaguez pode ser provadas por outras formas, a necessidade do teste de alcoolemia. O próprio Código de Trânsito permite isso. Eu reforço que o dono do carro é um jovem de 19 anos, mas o carro não foi localizado até agora e a polícia não sabe se o dono do carro era o próprio motorista na noite do crime. O delegado já disse que se ele não se apresentar espontaneamente nas próximas horas, nos próximos dias, que não descarta a possibilidade de pedir à justiça que decrete a prisão preventiva, que é uma forma rigorosa de prisão por tempo indeterminado. Nós já comentamos no jornal também que o delegado deixou de tratar esse caso como um crime de trânsito, com pena máxima de 8 anos de cadeia e passou a considerar como homicídio qualificado, com no máximo até 30 anos de prisão. A polícia e o Ministério Público têm sido mais rigorosos nestes casos e nós pedimos ao advogado criminalista Mário Barbosa que explicasse para a gente como é o procedimento de agora em diante, qual a diferença entre essas diferentes tipificações no caso do crime de trânsito e de um homicídio, como o delegado passou a entender após a morte da Vanessa Prado. A morte no trânsito aplica-se, no primeiro momento, à lei de trânsito. E o Tribunal de Justiça vem compreendendo quando existe mais de um fator causa a morte, por exemplo, embriaguez mais avanço do sinal vermelho, embriaguez mais excesso de velocidade, ou embriaguez e um condutor numa via da contramão. Nessas hipóteses, aplica-se o Código Penal, ou seja, a pessoa vai para o júri popular, porque eles compreendem que aí existe o dolo na modalidade eventual. A família da Vanessa Prado divulgou uma nota nas redes sociais convidando a todos para o velório e sepultamento em Lerroville. E também uma mensagem do namorado dela, o Daniel Machado. O Daniel diz na mensagem que a Vanessa salvou a própria vida dele várias vezes, de diversas formas, e inclusive fisicamente no acidente, já que ela foi atropelada, mas ele acabou conseguindo escapar do atropelamento. Nessa mensagem, o namorado diz ainda que agora ela vai ajudar mais pessoas com a doação dos órgãos, no caso, os 2 rins, e que ele espera que ela continue sendo um exemplo de vida e de santidade e também de amor e doação. A Vanessa, que tinha 3 filhos, era muito religiosa, participava de diversos movimentos sociais, movimentos católicos, e teve a vida ceifada dessa forma trágica. O acidente no domingo e a morte cerebral confirmada ontem à tarde. O Meio-Dia Paraná, claro, vai seguir acompanhando as investigações até a prisão, a identificação efetiva do motorista que provocou esse trágico acidente, Gustavo. Valeu, Alberto. Obrigado.